Graça e paz, bom dia. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Traição. É possível perdoar uma traição? É possível recomeçar um relacionamento onde houve uma quebra de confiança, onde a confiabilidade foi afetada, onde houve uma traição de uma das partes? E traição? Por que será que as pessoas traem? Por que será que a pessoa escolhe trair ao invés de tentar recuperar, por exemplo, uma relação? Aquele que trai, ele premedita a traição? Ele planeja trair ou acaba traindo sem querer? Estas são as perguntas da nossa devocional de hoje, onde trataremos o assunto sobre traição. Por que as pessoas traem? E elas traem por quê? Porque elas traem acidentalmente ou elas premeditam uma traição? Primeiro vamos ler aqui o livro de Lucas, capítulo 22, onde você vai ouvir aqui, através da história de Jesus, um momento em que o próprio Senhor Jesus é traído. E é uma história muito conhecida, a história de Pedro. Preste atenção no que está escrito aqui. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Palavras de Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Olha só o cenário dessa situação. Satanás pediu para cirandar Pedro, assim como o trigo. Cirandar era uma máquina, parecida com uma máquina de debulhar trigos, aonde se moía, aonde se cirandava o trigo. Então o trigo era espremido, era esbugalhado, ele era ali despedaçado. E neste exato momento, Satanás pede para fazer isso com a vida de Pedro. Jesus então não permite. Ele roga para que a fé de Pedro não desfaleça. Olha que interessante isso, né, meu irmão? Porque assim, tudo passa pela permissão de Deus. Tanto a bênção quanto a maldição. Nenhuma maldição se sucederá sobre sua casa, nenhuma maldição virá sobre sua vida, se Deus não permitir que ocorra. Não importa a quantidade de trabalhos que tenham apresentado contra a vida, não importa a quantidade de situações que tenham se levantado contra a sua vida, se Deus não permitir, nada de mal acontecerá a você. Mas por que Deus permite muitas vezes? Deus permite certas situações para a nossa correção, para que sejamos exortados. E você sabe que se não passarmos por situações difíceis, muitas vezes reconhecemos os nossos erros, não é mesmo? Este é o cenário deste momento. Então ali Satanás pede para cirandar Pedro. Jesus não permite. E Pedro faz uma declaração: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até a prisão e até a morte, se for necessário. Eu estou pronto para morrer contigo. Ali, Jesus, ele mostra para Pedro que ele conhece o coração de Pedro. E que muitas vezes aquilo que Pedro está falando
não é necessariamente aquilo que está dentro do seu coração. Então, o que Jesus diz? Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Aqui Jesus está preparando os seus discípulos para as coisas vindouras, para o que iria acontecer. Este fato é muito marcante na história, porque Jesus faz alusão a um galo e diz para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, por 3 vezes, Pedro o negaria, ou seja, Pedro o trairia. Por que a traição? Olha só que interessante, meu irmão. Pedro tinha intenção de trair Jesus? Não. Pedro ele premeditou negar Jesus? Não. Pelo contrário. Quando Pedro é perguntado, o que Pedro declara? Senhor, eu estou contigo até a morte. Se for necessário, eu vou ser preso contigo. Eu morro contigo, mas eu estou contigo. Então, Pedro declarava fidelidade e lealdade a Cristo. Mas Pedro negou Cristo. Pedro não negou apenas uma, nem duas, mas sim 3 vezes a Cristo. Por 3 vezes, Pedro traiu a Cristo. E olha que interessante essa mensagem, meu irmão. Porque quando Jesus está aprisionado, está sendo levado até o sinédrio para ser ali julgado pelos sacerdotes, os escribas, os fariseus, algumas pessoas durante este momento reconhecem Pedro. Não é ele que andava com Jesus? Ele andava, ele é discípulo de Jesus. Por 3 vezes, Pedro, ele é reconhecido e é exposto. Quero que você grave muito bem essa palavra, para você entender por que as pessoas traem. A resposta está bem aqui. Por 3 vezes, Pedro, ele é reconhecido e é exposto. Quando ele é exposto, ele trai. Você vê que não foi tão difícil assim de encontrar a resposta hoje, né? Por que as pessoas traem? Porque elas são expostas. Expostas a situações que vão trazer um certo nível de pressão sobre elas que elas não conseguem suportar. A exposição leva a pessoa muitas vezes à traição. E em diversos sentidos, para que você tenha um entendimento. Aquele homem que está expondo ali a sua esposa, muitas vezes, ele corre um grande risco de induzir a sua própria esposa a uma traição. No mundo espiritual, o homem, ele é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Falando espiritualmente agora com vocês, para que vocês entendam o porquê que as pessoas traem, preste atenção nisso. O homem sendo a cabeça, ele é um ponto de referência para a mulher. Não significa que ele é superior. Ele não é mandante da mulher. Ele não é dono da mulher. Ele é ponto de referência. Ele é cabeça da mulher. Quando este homem balança, quando este homem cede à tentação, quando este homem cai, o que deveria ser ponto de referência?
o que deveria ser proteção, o que deveria ser provedor, sai de cena. E esta mulher fica vulnerável ao ataque do inimigo. O inimigo astuto, ele percebe quando há uma dificuldade dentro de um casamento. O inimigo astuto, ele sente o cheiro do pecado de longe. O que atrai o inimigo para dentro da sua casa? O que dá autonomia para que o inimigo venha interferir no seu relacionamento? Você lembra aqui que Satanás pede permissão para cirandar Pedro? O inimigo não tem autonomia para tocar na sua vida se você pertence a Deus. Agora, se você, através do pecado, der legalidade para que o inimigo interfira na sua vida, não tenha dúvidas, o inimigo vai pedir para cirandar você. Ele vai pedir para cirandar o seu casamento. E se você precisa ser corrigido, não tenha dúvidas. Muitas vezes a permissão de Deus será dada para que você se corrija. Porque tem muitas pessoas, principalmente homens, que eles só reconhecem quando eles perdem. Só mudam quando eles sofrem um choque de realidade. Enquanto eles não sofrem, enquanto eles não sentem o pesar do que eles estão fazendo, eles não mudam. Eles cozinham tudo a banho-maria e empurram tudo com a barriga. Então, por que acontece isso muitas vezes, meu irmão? Quando a pessoa é exposta a uma situação, vamos falar de exposição. Por que as pessoas traem? Porque elas são expostas a situações que vai trazer sobre a vida delas pressão, pornografia, promiscuidade, fornicação, prostituição. Quando o homem se expõe a viver uma vida de pornografia, de promiscuidade, de fornicação, e ele quer tratar a sua esposa da mesma forma que ele vê aquelas mulheres nos vídeos pornográficos sendo tratadas, ele está expondo a sua esposa à fornicação. Parece besteira, parece coisas bobas, mas no mundo espiritual isso tem muito peso, porque você está trazendo a pornografia para dentro da sua casa. Quando você traz a pornografia para dentro da sua casa, você está expondo a sua casa à fornicação, à lascívia, ao adultério. Você está expondo a sua casa a uma fragilidade. Tudo que é ruim, que você traz para dentro do seu lar, tudo que é ruim, que é imoral, tudo que é imoral, e você traz para dentro da sua casa, você coloca em cima do seu leito, você expõe o seu casamento ao adultério. Por que as pessoas traem? Porque elas são expostas ao pecado, porque elas são expostas a uma pressão a qual elas não conseguem suportar. Foi o caso de Pedro. Pedro, ele foi descoberto, ele foi exposto. As pessoas reconheceram, não é você que andava com ele, não é você discípulo dele, não é você amigo dele. E qual foi a resposta de Pedro nas 3 vezes antes que o galo cantasse? Não conheço. Nunca o conheci. Não sei de quem você está falando. Pedro estava falando de Jesus. Ele estava traindo Jesus. Ele estava negando Jesus. Você entendeu agora a gravidade da traição? Geralmente as mulheres, elas traem porque o homem trai primeiro.
Então, no mundo espiritual, esse homem que deveria ser provedor, protetor, a cabeça, ponto de referência, quando ele balança e cai e trai, a mulher fica vulnerável ao ataque do inimigo. No mundo espiritual, quando o homem trai, ele dá legalidade para que Satanás venha cirandar a sua esposa. Entendeu isso agora? Você, homem que está me assistindo aí agora, para você entender. Quando o homem trai, ele, por ser cabeça, por ser sacerdote do lar, deveria ser pelo menos, este homem, ele dá legalidade para que o inimigo venha cirandar a sua esposa. Se você traiu, você homem, se você traiu sua esposa, fique ciente disso, que a sua esposa vai ser levada à tentação, porque você deu autonomia para que Satanás venha cirandar a vida dela. E você não poderá cobrar dela, se ela te trair também. Não poderá. Olha só que interessante isso, né? Porque tem muitas pessoas que traem e elas não sabem por que traiu. Quando está lá no momento, elas se lambuzam no pecado. Mas antes da traição, há sinais evidentes de que algo espiritualmente está errado. Então olha que interessante isso, porque muitas pessoas depois que traem, elas dizem assim, o que eu fiz? E após a traição, a sensação que elas têm é de imundícia. Elas se sentem sujas. Então elas vão chegar nos seus lares, vão tentar tomar um banho, vão tentar se limpar, vão tentar se lavar, mas a imundícia não está no corpo, na pele em si. O cheiro muda, o odor é outro, sim. Há essas evidências físicas. Mas o que pesa na consciência é o que está contaminando e sujando aqui dentro, está impregnada a traição. Então, essa pessoa se sente suja, se sente imunda. Dificilmente ela vai conseguir olhar novamente nos olhos do seu marido, ou dificilmente este marido vai conseguir olhar novamente nos olhos da sua esposa, porque há um pesar de consciência. E os olhos, nossos olhos, quando você olha nos olhos de alguém diretamente, os olhos deixam transparecer o que existe de errado. A sua boca pode enganar. As suas mãos podem disfarçar. Deixa eu entender a pergunta da Tânia. Tem muitos homens que traem horrores à mulher, então esses não sentem nada na consciência. Vou chegar aí, presta atenção. Quando os olhos eles expõem o que está por detrás, o que está ali. E um dia a boca põe para fora do que o coração está cheio. Sim. Estes homens que traem e eles não sentem mais a imundícia da traição, eles não se sentem mais sujos, mas permanecem numa vida de traição sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de remorso, ou seja, a traição se tornou algo natural na vida deles, Otânia. Isso significa que eles estão cauterizados no pecado. Eles já não estão mais no pecado, eles saíram do pecado, estão num nível a mais que o pecado, que se chama iniquidade. A iniquidade é a conformidade com o pecado. Enquanto você peca, muitas vezes você sente arrependimento. E muitas vezes, durante esse processo de arrependimento, você se arrepende e você muda o seu comportamento. Mas aquele que já está numa prática de pecado e se conformou e o pecado se tornou natural, se o adultério se tornou natural na vida deste homem, é que ele está cauterizado, ele está na iniquidade, ou seja, ele não sente mais. É como um membro decepado, é como uma carne morta.
ele já não sente mais. Há reversão para essa situação? Sim, através da conversão. Só que esta é uma obra do Espírito Santo na vida deste homem, e este homem tem que querer. Mas para ele ter essa mudança em sua vida, o primeiro passo é ele reconhecer as suas misérias, as suas culpas, reconhecer os seus erros, reconhecer que ele estragou a sua casa, reconhecer que ele estragou a sua família, reconhecer que ele estragou o seu casamento. Enquanto ele não tiver esse reconhecimento, ele vai permanecer, então ele não vai mudar. Ele não vai mudar. E quando eu falo sobre reconhecer, como a gente sabe que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu? Ela nunca mais faz. Essa é a maior evidência. Até porque tem muitos homens que traem, e ali, quando eles são descobertos e quando eles são expostos à traição, o que acontece? Eles entram em desespero. Eles entram em desespero. E naquele momento de desespero, eles começam a pedir perdão. Eles fazem muitas promessas dizendo que vão mudar. Eles dizem que nunca mais vão cometer aquilo. Que eles dizem que eles se arrependeram, que foi um acidente. Enfim, eles vão dizer muitas coisas. Mas como saber se isso que ele está falando não é apenas um sentimento de remorso, porque ele foi descoberto, ou se é um arrependimento genuíno, verdadeiro? Só há uma forma: convívio. O que é o convívio? É o dia a dia. Se ele realmente se arrependeu, ele nunca mais vai cometer o mesmo erro. Se ele voltar a cometer o mesmo erro, é porque ele nunca se arrependeu. É fato bíblico. Então, olha que interessante. A maior evidência de que aquela pessoa verdadeiramente está arrependida, ela não volta a cometer a mesma prática pecaminosa. Não volta. Não tem como, porque ela sabe o quanto pesa, o quanto custa, ela sabe o tamanho da ferida. Ela sente. Quem trai também sofre. Quem se arrepende. Quem não, não sofre. Quem não se arrepende não sofre. Sofre quem é traído. E aí que está a questão. Dá para perdoar uma traição e continuar seguindo em frente? Aqui no caso de Jesus com Pedro, não é uma traição, é uma traição de amizade, de lealdade, onde a confiança foi quebrada. Mas Jesus já sabia. Jesus já conhecia Pedro. Ele sabia que Pedro cairia. Pedro não sabia que ia cair. Pedro, ele não premeditou trair Jesus. Pedro, ele não planejou trair Jesus. E algumas horas atrás, ele não sentia nenhuma vontade de trair Jesus. Pelo contrário, ele estava declarando fidelidade a Jesus. Mas aí ele foi pressionado, ele foi exposto. E muitas vezes a pessoa, quando ela é exposta a alguma situação que está além do seu controle e que promove medo sobre sua vida, ela pode trair. Então, a prática da tortura, que era usada muitas vezes na época das guerras, né? Aonde um preso ele era torturado para que ele revelasse todos os segredos da sua nação e do seu país. Ele era exposto a uma sessão de tortura. Aqui é um caso. Agora, no caso matrimonial, conjugal, quando aquele homem ele se expõe a uma vida de pornografia, de bebedices, de lascívia, de promiscuidade, ao mesmo tempo que ele traz isso para a vida dele, traz isso para o dia a dia dele, ele está expondo a família a uma traição. Ele está dando legalidade para que o inimigo venha cirandar a sua esposa. É claro que não há casos onde a mulher
trai primeiro, mas é raro. De 10 casos aí, de 10 relacionamentos, de 10 casamentos que existem, praticamente 7 é o homem que trai primeiro e 3 são as mulheres. E por que a mulher trai? É o mesmo sentido, a mesma resposta. Exposição. Ela é exposta a uma vulnerabilidade. Geralmente a mulher trai quando ela não tem desvio de caráter, é claro, porque o desvio de caráter é uma deformidade no relacionamento. Então, quando a mulher tem um desvio de caráter, ela não vai se contentar apenas com seu marido. E ela vai se sujeitar realmente a uma vida de adultério. Aí é um ponto. Agora, dentro de um relacionamento comum, uma mulher trai porque ela é exposta a uma vulnerabilidade que é gerada através da falta de atenção, através da falta de reciprocidade, através da falta de respeito, principalmente. Se o homem, preste atenção nisso, tá com sua esposa, mas olha para outra mulher na rua. Muitas vezes tem homens que não sabem disso, mas eles estão dando legalidade para que o inimigo venha cirandar aquela mulher, e ao mesmo tempo ele está dando ali autonomia para que a mulher também tenha o direito de fazer a mesma coisa. É simples de se entender. Então o que acontece? Essa mulher ela é exposta a situações de infelicidade dentro de um matrimônio. Então ela fica sugestível, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. E não se iluda, o inimigo vai cirandar. Ele vai fazer de tudo para tentar destruir o casamento. Meu casamento, a nossa família, até porque ele não tem família. O objetivo principal dele é destruir a nossa. Agora vamos retomar aqui, porque são algumas perguntas que a gente fez nessa devocional de hoje, né? Por que as pessoas traem? Porque elas são expostas. Algumas traem porque são expostas ao medo, à insegurança, à incerteza. Outras traem porque são expostas a uma infelicidade conjugal. Outras traem porque elas trazem coisas imorais para dentro da sua casa, principalmente o homem. Então ele expõe o seu casamento, o seu relacionamento ao adultério, ele expõe a traição, porque quando ele traz estas coisas para dentro do seu lar, para dentro do seu leito, ele está dando legalidade para que o inimigo venha cirandar a sua esposa, cirandar o seu casamento. Moer. Ele vem para moer, ele vem para bater, ele vem para destruir. Eu estou falando cirandar porque é o que está escrito aqui, mas Satanás ele vem para destruir. Cirandar esbugalhava o trigo. Era para fazer a farinha mesmo, para ficar pó, para não sobrar nada inteiro. E a mesma intenção de Satanás sobre o seu casamento, a mesma intenção Satanás tem sobre sua vida. Então olha que interessante isso, meu irmão, porque assim, quando você traz essas coisas, você dá autonomia para que o inimigo venha interferir na sua vida. Lembrando que tudo passa pela permissão de Deus. Por que Deus permitiu? Olha só. Aqui estamos nós. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. A proteção de Deus está em todo lugar. Nada passa batido aos olhos de Deus. Aqui estamos nós, os anjos de Deus, ao nosso redor. Ao derredor dos anjos, Satanás está cirandando, está rodando, bradando como leão. Não fique você pensando também que você é alvo predileto do inimigo, que você está ali, que Satanás não tem mais nada para fazer do que ele só fica rodeando a sua vida o tempo. Não, ele está passando. Ele está a rodear a terra, até porque a Bíblia diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele sai a rodear a terra, não encontrando lugar para ficar, porque o inimigo ele vê a gente como um alojamento.
Por isso que tem encosto, por isso que tem possessão, por isso que tem, né? Esqueci agora outro nome, mas por isso que existe encostos e por isso que existe possessão, porque ele vê a gente como morada. Ele tenta imitar Deus em tudo. Então, assim, da mesma forma que Deus quer habitar no nosso coração, da mesma forma que o Espírito Santo vê o nosso corpo como morada, e na Bíblia está escrito que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, o que significa isso? Qual que é o templo? O nosso coração. Esse é o templo que o Espírito Santo quer habitar. Não é em parede de tijolo e cimento. Isso quer dizer que Deus não está na igreja? Não. Casa de oração, casa do meu Pai. Não casa de comércio também. Presta atenção nisso. Então, o inimigo também te vê como habitação, como alojamento. E o que ele quer fazer? Ele quer alojar. Então ele sai, não encontrando lugar, ele volta. E quando ele volta, encontra a casa adornada e vazia, sem a presença de Deus, ele entra e traz com ele e traz consigo mais 7. Aí o estado daquela pessoa que era ruim fica pior. Então tem pessoas que elas vão na igreja e de repente elas recebem ali uma palavra de libertação e elas são libertas de toda influência, agora lembrei a palavra, de toda influência demoníaca, porque há possessão, há encosto e há influência. Satanás não possuiu Eva. Satanás não virou encosto para Eva. Satanás influenciou Eva. Satanás encostou no fruto. Satanás, ele possuiu a serpente. Conseguiu entender agora? Então, assim, quando a pessoa ela é liberta, aquele espírito sai. Aquele espírito que influencia ela para fazer coisas ruins, negativas, para praticar o mal, para adulterar, para traição e muitas outras coisas. Se essa pessoa não buscar ser cheia do Espírito Santo, ele corre-se um grande risco. Isso não quer dizer que ele vai voltar para o mesmo lugar, mas corre-se um grande risco dele retornar para o mesmo lugar que ele partiu. Só que aí, se a influência dele era de um certo volume, agora vai ser 7 vezes mais agravada. Vai ser mais difícil você suportar. Por isso que tem muita gente que começa a ir na igreja e ela recebe uma palavra de libertação, de repente ela sai e parece que a vida dela ficou pior. E aí ela tem a falsa impressão de que a vida dela piorou porque ela começou a ir na igreja. Não está relacionada à igreja. Está relacionada à libertação e influência demoníaca. Agora, vamos aqui para a gente não se perder aqui no que a gente quer chegar, porque a gente fez várias perguntas. É possível perdoar uma traição e continuar com a pessoa? Eis aí a questão. O que é mais difícil para você? Pedir perdão ou perdoar? Bom, para pedir perdão, primeiro passo, você não pode ter medo das consequências, porque elas são inevitáveis. O fato de você pedir perdão não te exime das consequências, das responsabilidades pelo que você fez. Ponto. Mas quem está realmente afim de pedir perdão, paga o preço. Para perdoar, vai precisar desenterrar ossos, mexer em feridas. Isso dói, e muito. Então, tanto um quanto o outro é difícil, tanto pedir perdão quanto perdoar. Do mesmo nível que para você é difícil perdoar, é a mesma proporção para aquele que verdadeiramente se arrependeu, deseja pedir perdão, mas muitas vezes não consegue. Ele sofre junto contigo. Você entendeu isso? Porque o perdão ele cura. Aí o que acontece? Tá, fui traído. Mas e agora? Você precisa pôr na balança. O que vale mais a pena? Abraçar o orgulho, até perdoar, mas não conviver mais, mesmo amando aquela pessoa e sabendo que a falta daquela pessoa vai trazer sobre sua vida
um certo nível de sofrimento, que muitas vezes pode ser superior ao sofrimento de um rompimento. Então, o que vai doer menos? Essa é a pergunta. Porque tem pessoas que morrem abraçadas no orgulho. Elas querem perdoar, mas por causa do orgulho não perdoam, passam a vida toda ainda amando aquela pessoa e sofrendo por aquela pessoa. E vê que aquela pessoa verdadeiramente se arrependeu, quer recomeçar a vida e reconstruir novamente, porém não quer assumir o risco. Perdoar também é assumir o risco. Por quê? Você só vai saber se ela não vai cometer o mesmo erro de novo se ela nunca cometer. E isso vai ser no cotidiano, no dia a dia. Então, assim, que garantias você tem? Zero, nenhuma. Você precisa confiar na pessoa? Zero, não. Você não precisa confiar na pessoa. Você pode acreditar na pessoa? Sim. É um voto de confiança. Mas o que existe nela não pode ser superior do que há em você. Então, se você perdoou, se você tentou recomeçar novamente esse relacionamento e aquela pessoa novamente trai, é a confirmação de que ela nunca se arrependeu. Você vai se culpar por isso? Não. Por quê? Você foi nobre. Você deu mais uma oportunidade. Você deu mais uma chance e você deu o melhor de si. Porque muitas pessoas não aceitam uma separação. Porque elas sabiam que elas poderiam ser melhores, mas nunca se esforçaram para ser. Então fica aquele sentimento de frustração, de derrota, de perca. Agora, quando você, minha irmã, você deu tudo de si, você se esforçou, você se empenhou, você investiu nesse relacionamento e ainda assim aquela pessoa não valorizou o seu amor, ainda assim aquela pessoa continuou te traindo, ainda assim aquela pessoa ela não reconheceu o seu esforço, você está desobrigada de manter uma continuidade neste relacionamento com esta pessoa. Porque aquela pessoa, se ela está caminhando a passos largos para o inferno através de traição e de adultério, você não é obrigada a caminhar com ele para o inferno. Você entendeu isso agora? Então, assim, o quanto você ama, o quanto você acredita que ainda pode dar certo, você precisa pôr na balança e ver se vale a pena tentar. Na segurança do seu próprio coração de que você está dando o melhor de si. Perdoando. Perdoar é um ato nobre. Se ainda assim aquela pessoa não valorizar o que você está fazendo, você tem a segurança de que você fez a sua parte, que você fez o seu melhor. Você vai se sentir de uma forma natural desobrigada desse relacionamento. Então, assim, agora no caso dele, se ele não se arrepender, se ele continuar ali vivendo uma vida de iniquidade, de promiscuidade, de adultério, ele nunca se arrependeu. Então, assim, quem verdadeiramente se arrepende não volta a cometer os mesmos erros. Não volta. Então, assim, tem muitas pessoas que perguntam: é possível restaurar um casamento? É possível. É possível reconstruir um casamento? É possível. Mesmo após uma traição? Sim, é possível. Mas é um exercício contínuo de ambas as partes. Então tem toda essa questão. Precisa de um empenho de ambas as partes, porque se só uma das partes se esforçar, haverá um desgaste. O desgaste é natural quando as duas partes se desgastam com os problemas, com as contas, com as dívidas, com as crianças, com todas as situações que envolvem um relacionamento. Existe o desgaste natural do tempo, criado pela rotina do dia a dia. Mas, quando há um desgaste de apenas uma das partes, há um jugo desigual.
há um julgo desigual, porque só uma das partes está tentando, só uma das partes está se esforçando, só uma das partes está lutando para que faça dê certo, para que dê certo. E quando isso ocorre, esse desgaste fragiliza o relacionamento, fazendo com que haja um rompimento. Então, o desgaste gera uma exposição também. Só um minutinho, irmãos. O desgaste, ele gera uma exposição também. E quando... olha só que interessante. Toda vez que você é exposto a alguma situação, a sua fé não somente é provada, como também, muitas vezes, você vai tomar atitudes e ter reações as quais você não esperava tomar. Isso aconteceu com Pedro, que a gente acabou de ler aqui em Lucas. Ele foi exposto a uma situação que ele não esperava, porque ele tinha acabado de declarar fidelidade a Deus. E aí, de repente, ele é descoberto no meio da multidão. Não é você que andava com Jesus? Não, não sou não. É você sim. Não, nem conheço. Tem certeza? Tenho. Ele trai Jesus. Ele nega Jesus. Depois ele vai ter um concerto com Jesus na beira da praia. Jesus vai perguntar para Pedro por 3 vezes se Pedro ama, e ele confirma o amor. Porque depois que ocorre tudo isso, Pedro carrega um pesar dentro de si. Porque aquilo que Jesus predisse se cumpriu. O galo cantou e ele lembrou. Jesus disse que eu ia traí-lo e eu traí. Então, o que acontece? É possível continuar? É. Só que para que haja uma continuidade desse relacionamento de uma forma digna, sábia e saudável, há necessidade de haver um comprometimento de ambas as partes. Não somente aquela pessoa que foi traída, mas aquela que traiu, ela também tem que se comprometer. O primeiro passo que eles vão ter que tomar juntos é o quê? Crescer juntos, reestruturar a confiança, né? O elo de confiabilidade entre eles. Como? Sendo mais presente no dia a dia, não sendo tão ausente. Coisas que a pessoa fazia, deixa de fazer. Por exemplo, sair sem avisar para onde vai, nem a hora que vai voltar. Então, assim, agora que houve uma perca da confiabilidade, para que haja confiança novamente, precisa ter ali credibilidade, precisa ter crédito. Então, há um descrédito nesse relacionamento. Agora, as coisas mudou. Não dá mais para sair sem avisar onde vai. Então, há necessidade de se haver regras. E quem que vai impor essa regra? Quem foi traída? Quem foi traído? Não, a partir de hoje você vai fazer tudo o que eu quero. Porque o que acontece? Tem muita gente que trai e ali não se arrepende, mas sente apenas um remorso pelo que fez. Um sentimento de culpa, mais raso. Não está disposto a mudar. Até dá um tempo, mas permanece ali, quietinho. E na primeira oportunidade, tenha certeza que vai vacilar novamente. Aquela outra pessoa que muitas vezes foi traída, ela até quer continuar junto. Talvez pela conveniência, pela comodidade ou até pela necessidade. Porque tem, por exemplo, pessoas que são traídas, né? E muitas vezes, por exemplo, tem mulher que hoje em dia não tanto, mas antigamente existia muito disso, né? Mulheres que dependiam financeiramente totalmente dos seus maridos, né? E tinham filhos, crianças dentro de um casamento. Hoje em dia não, a mulher está bem mais independente. Então assim, mas tinha mulher que se sujeitava a suportar uma traição por causa dos filhos. Ou por causa de uma necessidade financeira. Então, assim, não há conserto, não há perdão, não há reestruturação desse relacionamento, porque há apenas interesses envolvidos. Por isso que permanecem juntos. Dá certo? Não dá. Não dá, a gente está falando de uma união, a gente está falando de um casamento, a gente não está falando de um contrato. É diferente.
Não é um contrato empregatício, onde a pessoa faltou e ela me apresentou um atestado falso no serviço. Eu vou punir ela com uma suspensão ali de 3 dias ou algo a mais, né? Não se trata de um contrato, o casamento. Se trata de uma união, de um elo, carne da mesma carne. Então, o que acontece diante disso? Muitas vezes essa pessoa traída também, ela quer passar a ter um controle sobre a vida daquele que traiu. Ó, a partir de hoje, você só sai assim, você só faz isso, você só veste o que eu quero, você só fala com quem eu quero, você só vai aonde eu mandar, você só atende o telefone de quem eu quiser, eu quero senha, quero isso, quero aquilo. Ou seja, essa pessoa que está traída vai inverter a situação. Se ela era vítima, agora ela vai se tornar uma ditadora na casa dela. E ela vai sufocar aquela parte que traiu, expondo ela a trair novamente. Existe desculpa para a traição? Existe justificativa para a traição? Não, não existe. Por que as pessoas traem? Porque elas são expostas. Algumas premeditam trair, sim, mas antes delas premeditarem a traição, elas foram expostas a uma carência, a uma vulnerabilidade dentro do relacionamento, elas foram expostas a uma situação. Então, houve um porquê do porquê aconteceu. E o arrependimento, meu irmão, deixando bem claro, ele é sim evidenciado através da conduta e do comportamento. Aquela pessoa que traiu verdadeiramente se arrependeu, ela não vai precisar ficar pedindo perdão todo dia. Ah, perdão, perdão, não. Realmente se arrependeu? Prove. Como? Nunca mais faça. Porque se ela buscar a presença de Deus também na sua vida, do Espírito Santo, ela também não vai mais sentir a necessidade de trair, de adulterar, de buscar em outras pessoas um prazer para sua vida. Então, assim, a carne é fraca, mas ela não é desculpa. Tem gente que usa a carne, né, como desculpa. Ah, a carne é fraca. A carne é fraca, mas a sua carne ela não está sozinha aí dentro. Não tem o seu espírito, não tem o seu domínio próprio. Ou está faltando domínio próprio, autocontrole, que são frutos gerados pelo Espírito Santo? Porque se tiver, você vai viver uma vida de carnalidade. A carne ela está o tempo todo em guerra contra o espírito. A carne não quer que o espírito faça a vontade dele e o espírito vice-versa não quer que a carne faça a vontade dela. Quem deve prevalecer sobre você é seu espírito. Porque o que é o seu espírito? Existe o Espírito Santo de Deus, que pode habitar em nós, como existe o nosso espírito. O nosso espírito é a voz da nossa alma. Existe a voz da sua consciência e você tem que ter um discernimento para entender quem está falando com você. Deus, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala em você, Deus fala em você, Deus fala com você e fala. Como também existe a sua voz da consciência. A sua voz da sua consciência é o espírito da sua alma, é a força ativa da sua alma, é a vida da sua alma, é a sua voz da consciência. É a sua voz, é a voz da experiência aqui dentro, é a voz da consciência aqui dentro. Essa voz é o seu espírito, é o espírito da sua alma, que são um só. Falando dentro de você. Então, há momentos que o Espírito Santo vai falar com você, e o Espírito Santo ele é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E há a voz da nossa consciência que vai agir através da voz da experiência. Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida porque você passou a ouvir a sua voz, a voz da sua consciência, dizendo: não vai, não entra.
não faça isso. Vai dar errado. Não é mesmo? Então, assim, a voz da sua consciência, ela age dentro de você. E por que muitas pessoas erram? Aí que tá o ponto. Você já ouviu alguém falar assim, olha, ouça a voz do seu coração. Tá ok. Você está disposta a ouvir realmente a voz do seu coração? É um risco que você assume. O coração, ele fala, né, através da emoção. O coração fala através da emoção. A pele fala através da sensação. A consciência fala através da experiência. Você quer que eu repita? O coração fala através da emoção. A pele fala através da sensação. A consciência fala através da experiência. Qual é o momento que você está vivendo? É momento para dar ouvidos à sensação que você está sentindo, à emoção que você está vivendo ou à experiência que você já tem na sua vida. Vamos supor que você está num caminho e existem 3 entradas. E você precisa tomar hoje uma decisão na sua vida. O primeiro passo é examinar qual é ali o primórdio, qual é o mais necessário que você tem que ouvir naquele momento para a situação que você está vivendo. A emoção, a sensação ou a experiência. Porque ambas serão usadas em momentos divergentes de sua vida. Então, talvez o momento que você esteja vivendo não é um momento para você tomar decisões movidas à sensação, à pele. Ah, mas eu sinto uma química ainda. Calma. Talvez o momento que você esteja vivendo não seja o momento mais apropriado para você tomar uma decisão movida pela emoção. Ah, mas o meu coração bate tão forte no peito por causa dele ainda. Você lembra que a Bíblia, ela alerta que o coração é enganoso. Mas isso significa que ele é mau? Não necessariamente. Existem corações que são maus e dele procede muitas maldades, como também existem corações que são bons. Por que o coração dele é enganoso? Porque você engana o seu próprio coração. Ou você permite que o seu coração seja enganado. Você expõe o seu coração a situações que vão trazer engano, dúvida, insegurança, incerteza para o seu próprio coração. Então há momentos que você precisa examinar. Agora o que eu estou vivendo? Eu preciso tomar uma decisão movido à emoção, à sensação ou à experiência que eu já tenho. Porque a voz da sua consciência, ela vai trabalhar em cima disso. E você precisa desse discernimento. Agora, esse discernimento, para que você possa identificar a melhor decisão a ser tomada, quem vai dar a você e promover na sua vida é o Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, como paz, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Você tem tido domínio próprio? Então, meus irmãos, olha só, você vê que a gente começa, né? A gente começou nesse tema com algumas perguntas aqui nessa devocional de hoje. Por que que as pessoas traem? E às vezes a gente precisa entrar nessas vertentes para que a gente possa identificar a situação que estamos vivendo e por que as pessoas tomam certos tipos de decisão, certos tipos de decisões na sua vida. Então, as pessoas traem por causa da exposição. Por causa da exposição. Então, assim, quando as pessoas se expõem ou expõem a sua casa à pornografia, expõem a sua casa à fornicação, expõem a sua casa à imoralidade,
ela está dando legalidade para que o inimigo venha cirandar a sua casa, o seu relacionamento, a sua filha, a sua vida. Porque quando há uma traição dentro de um casamento, os filhos também pagam o preço. Não só pelo risco do rompimento, do divórcio, mas espiritualmente é atribuído sobre a vida deles uma responsabilidade, uma culpa pela infidelidade dos pais. Então, tem muitos casamentos que hoje não dão certo porque existe adultério no relacionamento dos pais que foi ocultado, que foi encoberto, que não foi tratado, não foi trabalhado, não foi confessado, não foi perdoado. Quando há esses casos, os filhos herdam dos pais essa bem dizendo, pode-se usar essa palavra, mas herdam dos pais essa maldição do adultério. Então, hoje tem muitos homens que traem, porque parece que herdaram de herança do próprio pai. Situações que ficaram ali ocultadas, escondidas, vai passando de geração a geração. Então, eu repito para que você frise muito bem isso, para que você entenda muito bem isso. O porquê as pessoas traem? Porque elas são expostas a situações que trazem incerteza, insegurança, e essa situação pode estar dentro do seu lar, dentro do seu casamento, ou ela pode ser exposta de uma forma externa, né? A tentação, ela pode ser exposta a um elogio. O homem, ele trai muito pelo olhar, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele olha. Então ele traz para dentro da sua vida aquilo que ele vê. A mulher trai muito pelo ouvir. Não é muito pelo ver, mas é mais pelo ouvir. Por quê? A mulher vai ouvir na rua aquilo que ela não escuta dentro de casa. Você é bonita. Você merece ser feliz. Você é tão nova. Você está perdendo tempo com ele. Você tem uma vida toda aí pra frente. Você merece alguém que te trate bem. Você merece alguém que te respeite. Você merece do bom e do melhor. Hoje em você tudo é perfeito. Os seus cabelos. Hoje você tá com as suas unhas feitas. Você ficou muito elegante com essa roupa, com esse vestido. Essas são frases gravadas de Satanás, que coloca sobre a vida de uma pessoa que vai ser instrumento do próprio Satanás para destruir um relacionamento. E por que essa mulher vai dar ouvidos para essas vozes? Por que Eva parou para dar atenção para Satanás? Porque Adão não estava por perto. Quer que eu repita para você entender? Por que a mulher dá ouvido a essas vozes de Satanás? Porque a maioria das mulheres pecam pelo que elas escutam. Quando elas passam a dar ouvidos para essas vozes, principalmente desses que se dizem ser amigos, dentro de ambiente de escola, de serviço, tome cuidado, cautela, o prudente se desvia do mal. A mulher, ela tem uma sensibilidade a mais que o homem para identificar que aquele elogio daquele homem tem uma intenção a mais. E ela sabe disso. Só que se ela quiser brincar com isso e negociar com o pecado, há um grande risco dela sair ferida dessa situação, dessa história. Porque é uma rede que o pecado lança. Então, por que muitas vezes a mulher dá ouvido a essas vozes? Dá ouvido ao pecado, dá ouvido a essas vozes de tentação, a essas vozes de sedução. São vozes de sedução. Por que ela dá ouvido? Por que Eva deu ouvidos à serpente, a Satanás? Porque Adão não estava perto. Então, a sua ausência, homem,
gera na vida da sua mulher uma exposição a seduções externas. Agora você está arrependido, né? Quando ela chamou você, vamos comigo na minha prima, no churrasco, é aniversário do meu sobrinho, vamos comigo naquela festa. Poxa, mas todo lugar que eu te chamo para ir, você nunca quer estar comigo, você nunca pode estar comigo, você nunca anda comigo, você nunca está comigo, você nunca está andando de mãos dadas comigo, você nunca me abraça, você nunca me beija, você nunca me escuta, você nunca fica comigo. A sua ausência, homem, gera e expõe a sua mulher a uma vulnerabilidade de seduções e tentações externas da parte do próprio Satanás. Olha que interessante isso, né, meu irmão? Então, assim, porque assim, as pessoas elas traem porque elas são expostas. Aquele que traiu, ele vai trair de novo? Não necessariamente. Isso é um dito popular e uma mentira de Satanás. Porque o que acontece? O que pessoas dizem? Ah, mas traiu uma vez, trai sempre. Se traiu uma vez, vai trair de novo. Não, não. Quem disse isso? Cada organismo reage a uma forma. Preste atenção nisso. Por quê? Como a gente sabe se a pessoa nunca mais vai trair? Que garantia a gente tem? Nenhuma. Nenhuma. É zero. Mas como que eu vou então? Eu quero até tentar de novo, mas como que eu vou, sendo que eu não vou me sentir segura, sendo que eu vou viver uma insegurança, uma instabilidade dentro desse casamento? Você vai dar o seu melhor. Você, quando perdoa, está agindo como um ato nobre. Você está se colocando num estágio de superioridade. Não aquela pessoa que te traiu, mas a própria traição. Você é superior a essa traição. Então, se aquela pessoa realmente reconhecer a sua nobreza, o seu valor, o seu perdão, e ela verdadeiramente estiver arrependida, ela nunca mais vai te trair. Nunca mais. E não haverá essa necessidade de prestação de contas. Porque a confiança dentro do matrimônio será restabelecida, restaurada. Porque não é só acreditar naquela pessoa, é acreditar no casamento. Tem gente que casa, até acredita na pessoa, mas não acredita na instituição chamada casamento. Eu tô casando, eu até acredito nela, porque pelo que eu conheço ela é uma pessoa honesta e verdadeira. Mas você acredita na instituição casamento? Você acredita que o casamento pode dar certo? Se você não está resolvido, se você nem acredita no casamento, por que você vai entrar nisso? Há um grande risco de não dar certo, porque você nunca acreditou nesse casamento. Você casou por conveniência, porque falaram que todo mundo casa e tem que casar, e porque aconteceu isso, e porque a mulher engravidou, e porque você queria ter uma família, porque você queria ter uma mulher dentro de casa, e então assim, você procurou inúmeros motivos errados para se casar. E nunca observou qual que era o caminho certo. Você acredita realmente no casamento? Porque hoje em dia as pessoas estão desacreditadas em relação à instituição casamento. Mais se separa, mais se divorcia do que se casa, não é mesmo? Bom, é possível perdoar, reconstruir e continuar esse relacionamento? Sim, é possível. Mas há um esforço de ambas as partes. Há possibilidade, sim. Pode ser, e pode ser que seja um casamento ainda mais feliz do que um dia talvez tenha sido lá no começo. Antes desse período da traição, antes desse período do adultério, antes dessa crise dentro do matrimônio. É possível? É. Mas para saber se vai dar certo, como que faz? Não faz. Apenas começa e tenta. Mas com a certeza de que você vai dar o melhor de si.
Porque se não for para dar o melhor de si, nem entra. Se não for para fazer o melhor de si, nem vai. Porque vai exigir esforço. E não é pouco não, é muito. Então o casamento ele é uma construção. Toda construção exige esforço, exige empenho, exige dedicação. O quanto você está disposto a se dedicar para que esse casamento dê certo? Você acredita na instituição casamento? Sim, amém. Deus vai abençoar seu casamento. Você vai investir, só que você tem que entender uma coisa. Hoje em dia, a maioria das pessoas que me procuram pedindo oração é justamente pedindo para que Deus venha mudar a outra parte do relacionamento. Ah, porque eu estou vivendo um casamento abusivo, porque eu estou vivendo um casamento onde que ele não me valoriza, porque há inúmeros motivos, cada um tem um organismo, cada um sabe que está vivendo a sua vida hoje. Só que o que acontece é que muitas vezes aquela pessoa ela não quer mudar. Por isso, eu sempre repito para as pessoas quando elas pedem assim para mim, irmão, pede para Deus restaurar o meu casamento. Eu sempre repito, Deus ele não restaura casamentos, nunca restaurou. Deus ele restaura as pessoas. As pessoas restauradas restauram seu próprio casamento, porque qual sentido há em Deus restaurar um casamento onde uma das partes não quer ser restaurada? Então ele vai precisar trabalhar individualmente em cada um, nesse lado aqui e nesse lado aqui. Quando ambos os lados estiverem resolvidos emocionalmente, espiritualmente, aí há uma ligadura. Eles se encontram, eles se atraem, eles se buscam, eles reconstroem juntos, tijolo por tijolo, se necessário for, mas juntos, agora maduros, agora resolvidos, não vão cometer os mesmos erros, jamais, porque eles já passaram por aquele processo, sabem o quão foi dolorido, o quão foi doloroso, o quão foi sofrido, e eles não estão mais a fim de reviver aquilo que lhe trouxe dor. Então, o que é o perdão? Ele não é somente uma decisão, como muitas igrejas pregam por aí, através da confissão positiva. Ah, eu tenho que perdoar, eu decido perdoar para que eu seja feliz. O perdão é um caminho de mão dupla, primeiro de tudo. Não há possibilidade de você perdoar apenas pensando em si. Não há. Não há possibilidade de você perdoar apenas pensando em você. Vamos entender a frase de Jesus. Filhinhos, se você não perdoar, vosso Pai que está no céu não poderá vos perdoar. Da mesma forma que necessitamos de perdão, também precisamos aprender a perdoar. Agora, quando precisamos perdoar alguém, e isso às vezes é difícil demais perdoar alguém, precisamos entender que aquela pessoa também precisa ser perdoada para que ela siga a vida dela. Então o perdão não é uma decisão egoísta. Ah, eu decido perdoar para eu ser feliz. O perdão não é uma decisão movida a orgulho, não. O perdão é uma necessidade que perdoamos de todo o coração. Ah, eu sou obrigado a conviver com quem eu já perdoei? Não, você não é obrigado a nada. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, entenda isso. Então, você tem o direito de perdoar. O perdão é um poder concebido a cada um de nós. Só que entendendo que da mesma medida que julgamos, seremos julgados. Como perdoamos, também somos perdoados. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoai vossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Então, você precisa ter esse tipo de entendimento.
eu perdoo, não sou obrigado realmente a conviver, porque não me convém conviver mais com certo tipo de pessoa. Por exemplo, vamos supor que o cara fez um mal terrível na sua família, algo grave. Você até perdoou. Você não perdoou a ofensa. Olha, para que você entenda. Eu já tô acabando aqui, meus irmãos. Segura aí. Deus abençoe cada um que tá assistindo aí, tá bom? Deus, ele não perdoa o pecado. Deus perdoa o pecador. O pecado exige cobrança. E Deus pagou uma alta dívida pelos nossos pecados. Deus, ele não perdoa o pecado. Deus perdoa o pecador. Quando a pessoa faz algo contra a sua vida, quando a pessoa te trai, quando é algo muito grave, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Lembra disso. O que é lícito significa que é direito seu. Você tem todo o direito de fazer o que você quer da sua vida. Lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, aquela pessoa, independente delas ter se arrependido ou não, pela sua voz da experiência, ali com o Espírito Santo trabalhando na sua vida, te convencendo da justiça, do juízo do pecado, você precisa se livrar desse fardo, dessa mágoa. Então, você decide perdoar aquela pessoa porque você entende que aquela é uma necessidade, o perdão, porque você também precisa ser perdoado. Então, você quer viver em paz, você quer ser feliz, você quer recomeçar a sua vida, reconstruir a sua história. Então, o que acontece? Você perdoa aquela pessoa. É seu direito perdoar. Mesmo as pessoas falando, você é doida, você vai perdoar. Eu não perdoaria, eu não faria isso, eu não teria... É você, é a sua vida. Cada organismo é diferente um do outro. Então, assim, você perdoa aquela pessoa, mas às vezes não convém mais continuar. Mas às vezes não convém mais conviver. Mas não lhe convém permanecer junto, porque ela oferece certo risco para a sua vida, para a sua salvação. Até porque muitas vezes ela não se arrependeu. Então você está desobrigada a conviver. Por exemplo, o homem foi lá. Isso acontece muito, é comum, né? Que eu vou falar para você agora. O homem foi lá, agrediu a mulher, bateu. Essa mulher, ela tem uma história com este homem. Tem filhos, não sei. Mas vamos supor que essa mulher decide no coração dela perdoar este homem, mesmo sendo agredida, mesmo ele tendo cometido um crime. Ela perdoa. Mas ele não está arrependido. Ele não mostrou nenhum interesse em mudança. Aí a pergunta que eu faço é essa: convém para esta mulher permanecer junto com ele após o perdão? Ou ela vai se expor a um risco desnecessário, expor os seus filhos a um risco desnecessário, correndo-se um risco de ser agredida ou coisa pior, então? Agora, ficou bem entendido, ficou lógico isso? Então, dentro do perdão também cabe isso. Tudo lhe é lícito, você tem o direito, mas nem tudo lhe convém. O que é perdoar? Perdoar é abrir mão do seu direito de acusar. Então, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, eles levam aquela mulher até Jesus e falam assim: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei, nós podemos apedrejá-la, porque a lei da cultura judaica, hebraica daquela época, ali redigida por Moisés, dizia que quando a mulher fosse pega em adultério, ou homem, quando fosse um caso de adultério, deveria se haver um apedrejamento até a morte. Coisa grave.
Existem países que agem assim até nos dias de hoje. Então o que acontece? Quando essa mulher foi pega em flagrante adultério, eles perguntam: mestre, nós temos o direito de apedrejá-la porque está escrito na lei. E que Jesus responde para eles? A Bíblia retrata que Jesus está escrevendo na areia. E ali ele olha para aquelas pessoas, olha para aquela mulher e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus lança essa palavra, a consciência de cada um que está ali naquele local pesa. E eles visitam nas suas memórias as coisas erradas que eles já cometeram em suas vidas, e eles têm um entendimento de que eles foram também já perdoados lá atrás. Então, automaticamente, um por um, começa a lançar a pedra ao chão, larga a pedra no chão e vai embora. Jesus olha para aquela mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? Ela olha para trás e diz: foram embora. Se eles não te acusam, nem tampouco eu. Vai e não peque mais. É a ordem de Jesus. Então, perdoar é abrir mão do seu direito de acusar. É lançar a pedra fora. É lançar a pedra fora. Então, quando você perdoa, você está muitas vezes abrindo mão daquilo que você tinha direito. O que você não pode fazer é pensar que perdoou e não perdoou de verdade. E aí, a qualquer momento, você visita o passado e lança na cara daquela pessoa aquilo que ela fez de errado. Então, você mantém aquela situação, quando no caso às vezes é uma traição, você mantém aquilo lá como cabresto. Se a pessoa sair um pouquinho, desviar um pouquinho da linha, você puxa o cabresto. E isso não é um relacionamento saudável. Porque você fica visitando o passado de coisas que abriram mágoas, de coisas que abriram feridas, de coisas que são destrutivas. Ao mesmo tempo que você faz mal para si mesmo, mantendo ali o seu direito de perdoar ou não, como um cabresto, ao mesmo tempo que você faz mal para você, porque você não passa a viver a sua vida olhando daqui para frente, mas você revisita o passado constantemente, ao mesmo tempo que você faz mal para você, também você faz mal para aquela pessoa que está tentando mudar e não consegue. Porque você lança na cara dela toda vez que ela pisa na bola ou quando ela parece que vai fazer algo que te desagrada, você lança na cara dela aquilo que ela fez de errado. Você acumula sobre a vida dela um fardo muito pesado. Ela, ainda que ela tenha se arrependido e nunca mais cometa novamente aquela traição, ela vai viver triste por causa desse peso. Porque você está o tempo todo jogando na cara dela o que ela fez. Então ela não vai mais redescobrir a alegria do seu coração. Ela pode até permanecer fiel a você, leal a você, por causa dos votos, por causa do arrependimento, por causa da sua palavra, por causa daquilo que ela determinou, por causa daquilo que ela se predispôs a fazer. Mas ela não vai se sentir feliz mais do seu lado. Porque você está lançando na cara dela o passado constantemente. Perdoar é esquecer? Eis a questão. Não. Perdoar não é esquecer. Não tem problema não, filho. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar não é revisitar também o passado. Perdoar é abrir mão dessas lembranças, dessas memórias. Perdoar é seguir em frente. É simples assim. Mas não é fácil de perdoar. Então, você não pode usar o seu direito de perdoar como se fosse uma pedra. Quando você
pelos seus interesses, se sentir incomodada, lançar toda vez a pedra no passado contra aquela pessoa. Senão ela vai cada vez mais se sentir ainda mais machucada, ficar ainda... Mas e eu? E o meu direito? Você decidiu perdoar. É abrir mão dos seus direitos. Mas e se ele fizer de novo? Tem como saber que ele não vai fazer de novo? Não tem como saber, só Deus sabe. Mas você está dando o melhor de si. Você está fazendo sua parte. Se lá na frente ele cometer o mesmo erro, você está desobrigada não somente deste compromisso, mas também emocionalmente desta pessoa. Por quê? Você não vai sair ferida desse relacionamento. Você não vai ser ferida. Mas eu tenho filhos. Eles não sairão feridos. Se você deu o seu tudo, se você deu o seu melhor, se você fez sua parte, mas aquela parte do lado de lá, teimosa, ignorante, não quer, não tem jeito, te abandona e vai embora, você está desobrigada dela. Você está desobrigado daquela parte. Então precisa ter esse tipo de entendimento, porque assim, dentro de um relacionamento conturbado, quando há traição, quando há adultério, os filhos herdam dos pais a maldição do adultério, da mesma forma que também, muitas vezes, pela falta de perdão, há um rompimento no relacionamento, no casamento, e ali os filhos são usados, né, de uma forma chantagiosa, saem feridos desse relacionamento. Ambas as partes estão machucadas, estão feridas. Talvez a outra parte não tanto, a que traiu, porque às vezes não se arrepende, continua vivendo uma vida desregrada. Mas se você tem a certeza dentro de você que você fez o seu melhor, que você deu tudo de si, você não sofre com isso. Às vezes você está com medo de sofrer. Ah, mas eu vou sofrer, o que será da minha vida, isso e aquilo. Se você deu o seu melhor, você não vai sofrer. Porque você tem a certeza que você fez tudo o que você podia. O grande problema é porque as pessoas não aceitam o fim do relacionamento, porque elas sabem que elas poderiam ter feito mais e não fizeram. Aí fica aquela sensação de perca, de derrota. Fica uma frustração. Entendeu isso, meu irmão? Bom, meus irmãos, já encerrando aqui a nossa devocional de hoje. Hoje tratamos sobre o tema de traição. Lemos aqui a palavra do Senhor no livro de Lucas, onde Pedro trai Cristo por 3 vezes. Ele nega o nome de Cristo e negar é um tipo de traição. Negar é um tipo de traição, porque assim, você sabe quem é Cristo, você sabe quem é Deus, você está caminhando com Cristo e de repente você nega Cristo quando você é exposto. Então assim, trouxemos um pouco para esta questão do casamento, essa palavra traição, porque há muitos casamentos sofrendo com isso. Há pessoas que foram traídas, querem continuar, mas o orgulho não deixa, não permite que elas sejam capazes de perdoar. Então elas desacreditam da instituição chamada casamento, fazendo com que elas deixem de viver talvez o que poderia ser os melhores anos de sua vida daqui para frente. Houve um erro no meio do caminho, aconteceu, mas é possível continuar essa caminhada agora sem errar novamente? Sim, é. Mas você vai ter que abrir mão. Abrir mão do orgulho, abrir mão de muitas coisas, reestruturar outras coisas, entender que a confiança foi quebrada e há uma confiabilidade que ali ela é ferida. E daqui para frente agora viver um novo tempo, mas com mais amor em si mesmo também, com amor próprio. Que o homem tenha a sabedoria de não deixar a mulher dele desprotegida, exposta ao ataque do inimigo, vulnerável, que ele seja de fato provedor, não somente financeiramente,
mas emocionalmente, psicologicamente, entender que quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja, este homem ele precisa ser ponto de referência na vida da sua esposa. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja imensamente sobre a vida de cada um de vocês. Se você está passando por este momento que citamos aqui na palavra do Senhor e você precisa de aconselhamento, de ajuda, me procure aí no chat, nas mensagens, tem no meu perfil o meu contato. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas para alcançar e ajudar outras pessoas que estão vivendo essa situação. Há muitos casamentos que podem ser sarados através desse entendimento. Então, só de você estar compartilhando com outras pessoas esta mensagem sobre traição, falando a palavra de Deus para elas, pode ser que o casamento dessas pessoas sejam sarados. E essas pessoas busquem ali lutar pelo seu matrimônio. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre sua vida, em nome de Cristo. Amém.